Muito bem, minha gente. Em Brasília, capital de todos os brasileiros, 17 horas e 8 minutos deste domingo, dia 11 de fevereiro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a este evento, Resolução de Questões da Fundação Sesgran Rio, com foco no concurso da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste do Brasil, BNB. O professor ainda está um pouquinho abalado, tivemos alguns probleminhas técnicos, tá? E por gentileza, me diga agora como é que está chegando o som, né? O meu anjo da guarda aqui, o Edmilson, se empenhou bastante, por meio desse TeamViewer, acessou a minha máquina aqui em casa, fez os ajustes necessários. O Eric está dizendo que tá show, tá? Então, olha só, mas o que eu quero informar é a plataforma... o Leone está informando que a plataforma com inteligência artificial integrada, participação dos alunos e professores, questões atualizadas e muito mais. Só no @Gran Cursos Online. Né? Hoje somos Gran Concursos, tá legal? A gente teve um ajuste aí na turma de marketing aí, tá bom? E o Yuri está dizendo que lembra de baixar um gratuito sobre todo o conhecimento bancário também do professor Cid. Exatamente isso que estavam indagando aqui durante aí o probleminha técnico, né? O que estavam indagando aqui? Estavam indagando... Opa! Tem que usufruir. Tá. Então o pessoal estava indagando a respeito desse material e eu informei aqui que eu já entreguei ao pessoal uma parte, inclusive, está faltando uma parte, mas já tem uma boa parte entregue e eu acredito que vai demorar ainda uns 15 dias para ficar editorado no padrão Gran Concursos, tranquilo? Então o som tá legal, bacana? Então vamos juntos, tá? Então eu vou começar a fazer essa questão que eu estava tentando iniciar. É importante a participação. Eu vi alguém aqui dizendo, oh my God, eu queria tanto elogiar o Gran, né? Mas, gente, é problema de tecnologia, né? E aí a gente está sujeito a isso. Eu estou na minha casa, aqui no final da Asa Norte, o Edmilson, ele está na residência dele, também trabalhando home, e às vezes tem uns probleminhas, mas foi no meu equipamento aqui, ele teve que entrar aqui e fazer um ajuste. Então, perguntando pelo professor Beto Fernandes, estava prevista a participação dele de manhã, com o professor Cleiton, né, aquele duelo de gigantes, e eu só fiquei sabendo depois que ele teve um probleminha, mas não sei exatamente, ele não me deu nenhuma informação não. Então a gente está no aguardo aí, então vamos torcer para que não seja nada grave, não é isso? Então tá bom. Suelen Figueiredo, direto de Belém do Pará. Já estou com passagem comprada para comer um tacacá em junho. Aí em Belém, vou para o casamento de um sobrinho, né, de um primo, aliás, primo de segundo grau. Juntos então, vamos lá, muita conversa, nós vamos até às 18 então, para poder fazer essas 8 questões, tranquilo? Então vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela Fundação Sesgran Rio no dia 21 de maio de 2023 no concurso da AGRIO, que é a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. É uma questão que trata de garantias do sistema financeiro nacional e que trata especificamente de aval. Quando eu informo o assunto que a questão trata, já estou oferecendo a resposta alternativa que vai responder adequadamente à questão. Então vamos à questão que diz assim: para minorar o risco de não realização dos compromissos assumidos, as operações de crédito envolvem diversas formas de garantia. Olha só que coisa interessante. O que risco que envolve uma operação de crédito, um financiamento? Toda operação de crédito, todo financiamento está sujeito ao risco de crédito. O que é o risco de crédito? É a possibilidade que existe em toda operação de crédito, em todo financiamento, da instituição financeira do banco não receber de volta o dinheiro emprestado. Por um motivo qualquer, o devedor não honrar o seu compromisso. Então está dito aqui, para minorar o risco de não realização do compromisso assumido, o devedor assume o compromisso de quitar a dívida numa determinada data. Então, para diminuir, para minorar, para amenizar, para mitigar o risco de crédito, que é o risco de levar um calote do cliente, as instituições financeiras dos bancos pedem garantias. Continuando. A garantia pessoal
vinculada a título de crédito, em que um terceiro se compromete a pagar a dívida, caso esta não seja honrada pelo emitente do título, é denominada. Então, de pronto, a questão ela vai tratar de garantia pessoal. A resposta ela tem que ser alguma coisa que diga respeito à garantia pessoal. E a garantia pessoal só pode ser aval ou fiança. E o outro tipo de garantia é a garantia real, que pode ser o penhor mercantil, alienação fiduciária ou a hipoteca. Mas ele já deu sinal aqui para nós que é uma garantia pessoal. E tem mais uma outra informação relevante, que ela está vinculada a título de crédito. Isso aqui é muito relevante para a gente responder a questão. E é então, a garantia pessoal vinculada a título de crédito em que um terceiro se compromete a pagar a dívida caso esta não seja honrada pelo emitente do título, ela é denominada. Será que ela vai ser denominada fiança? Opa, peraí, garantia pessoal, fiança pode ser em título de crédito? Nunca. Fiança sempre em contrato, nunca em título de crédito. Então, será que pode ser uma hipoteca? Jamais. Hipoteca é garantia real. Ele quer uma garantia pessoal. Então, será que é o penhor mercantil? Nunca. Penhor mercantil é garantia real. Então, será que é alienação fiduciária? Também não. Alienação fiduciária é uma garantia real. Então, a resposta correta, a garantia pessoal vinculada a título de crédito é o quê? É o aval. Resposta correta, alternativa de letra C, aval, sem dúvida alguma. E a gente se vê, então, na próxima questão. Até lá! Tranquilo, né? Então o som tá rodando bacaninha. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui do Edmilson, se está tudo certinho. Tá tudo beleza. Então tô acompanhando vocês no chat, acompanhando ele aqui também. Tranquilo? Que coisa boa, tá? Isso, bem lembrado, Josimar Cordeiro, lembrando que a garantia pessoal também pode ser chamada de garantia fidejussória. Tranquilo? Então tá bom, que coisa boa. Vamos nos interagindo aí. Deixa eu ver qual é a próxima questão. A próxima questão vai tratar da Caixa Econômica Federal. E aí já é a resposta da questão? Nem estou lembrado, é tanta coisa. É a resposta da questão. Então vamos lá. Questão bem tranquila. E é bom para a gente ver que são questões recentes, questões de 2023. E a banca examinadora, a nossa Fundação Sesgran Rio, é mesmo a banca examinadora do Banco do Nordeste do Brasil e também da Caixa Econômica Federal. Tranquilo? Vamos lá então. Essa questão ela foi utilizada pela banca examinadora Fundação Sesgran Rio no dia 21 de maio de 2023 no concurso da AGRIO, que é a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. Uma questão fácil, tratando da Caixa Econômica Federal. Vamos à questão que diz assim. No Brasil, a instituição que, além de integrar o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, e o Sistema Financeiro da Habitação, SFH, centraliza o recolhimento e aplicação de todos os recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então vamos por partes aqui. Eu tenho as 5 alternativas, tá? Então ele quer que aponte qual é a instituição que integra o Sistema Brasileiro de Poupança, integra o Sistema Financeiro de Habitação e centraliza o recolhimento e aplicação de todos os recursos oriundos do FGTS. Então vamos por partes. Eu vou sublinhar aqui, integrar o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. É interessante que esse Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, ele não aparece nos conteúdos programáticos digitais para concurso de instituições financeiras. E o que é esse sistema? Pois bem, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, está lá no site do Banco Central do Brasil, diz assim, ele tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral por meio da captação e do direcionamento dos recursos de depósito de poupança. O artigo 1º do regulamento, anexo à resolução do Conselho Monetário Nacional de número 1980,
de 30 de abril de 1993, diz que integram o SBPE, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, as caixas econômicas, as sociedades de crédito imobiliário e as associações de poupança e empréstimo. Então, já tem algumas informações que eu estou passando aqui que já permite a gente, pelo menos, eliminar, acho que duas alternativas. Será que o Banco Central do Brasil tem chance de integrar esse sistema brasileiro de poupança e empréstimo? Não. Eu mencionei aqui uma relação de instituições, né? O Banco Central não capta depósito de caderneta de poupança e nem o BNDES. Então, nesse momento, a nossa resposta está entre a letra B, entre a letra D e a letra E. Qual é a outra informação que eu tenho? Sistema Financeiro de Habitação. Gente, também esse assunto, SFH, Sistema Financeiro de Habitação, ele não aparece nos conteúdos programáticos dos editais de concursos para instituições financeiras públicas, mas de vez em quando a banca examinadora, como no nosso caso aqui a Fundação Cisgran Rio, ela faz algumas surpresas. Ela aborda de uma forma assim meio paralela, não explícita, para que a gente responda alguma coisa que explicitamente aparece no nosso conteúdo programático do nosso concurso. Então, o que é o Sistema Financeiro de Habitação? Pois bem, ele é um programa de financiamento habitacional do governo federal para facilitar a construção, a aquisição ou reforma de imóveis residenciais no Brasil. O artigo 2º do regulamento anexo à resolução do Conselho Monetário Nacional, de número 1980, de 30 de abril de 1993, diz que o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo ele é integrado pelos bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário e pelas caixas econômicas e pelas sociedades de crédito imobiliário e pelas associações de poupança e empréstimo. Opa, a Caixa Econômica integra o Sistema Financeiro de Habitação. E o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, será que ele é um banco múltiplo que tenha a carteira de crédito imobiliário? A gente não sabe, eu não sei, e não preciso saber isso para resolver essa questão. Mas o que vai matar, o que vai nos ajudar a resolver a questão é isso aqui, ó. Centraliza o recolhimento e aplicação de todos os recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Será que fica centralizado no Banco do Brasil? Será que fica centralizado no Banco da Amazônia? Não! Fica centralizado na Caixa Econômica Federal. Resposta correta, alternativa de letra E, sem dúvida alguma, Caixa Econômica Federal. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, estou gostando de ver as participações, né? Olha só, o risco de crédito. Tá, então olha só, o que é o risco de crédito? O Antônio Mileu está me perguntando aqui, né? O risco de crédito é a possibilidade que existe, eu falei só da instituição financeira, dela levar um calote quando ela empresta dinheiro. Mas eu e você, quando a gente empresta dinheiro para o banco, quando a gente faz uma aplicação no CDB em depósito a prazo, naquele momento eu estou emprestando dinheiro para o banco. Existe a possibilidade do banco não me devolver esse dinheiro de volta? Existe sim. Então isso é risco de crédito, que eu e você a gente fica exposto. E para nos proteger existe o Fundo Garantidor do Crédito, o FGC. E aí ele está perguntando, professor, por que o risco de crédito só existe na renda fixa? Porque quando eu vou na renda variável, olha só, o que é a diferença entre a renda fixa e a renda variável? Na renda fixa eu faço um investimento, já fica pré-acertado, pré-definido, antecipadamente, qual vai ser o rendimento que eu vou ter, ou então qual será a metodologia de cálculo que será utilizada para eu obter o meu rendimento. Tranquilo? Na renda variável, quando eu faço um investimento, não fica estipulado metodologia de cálculo alguma, nem forma de que maneira o meu investimento ele será remunerado. É bem claro, bem simples. Eu pego R$1.000 e compro R$1.000 de ações das lojas americanas hoje. Daqui a um mês
Existe a possibilidade desses R$ 1.000 ainda estarem valendo R$ 1.000? Sim. Pode estar valendo mais? Pode, mas pode estar valendo menos também. E olha só, pode estar valendo muito mais, como pode estar valendo muito menos. Você não emprestou dinheiro algum. Você, quando compra ação para a loja americana, você quando comprou ação, você se tornou sócio com direitos e deveres. Se a empresa der lucro, você vai participar do lucro. Se ela der prejuízo, você vai participar do prejuízo também. E isso é chamado renda variável. Não existe risco de crédito na renda variável, mas existe o risco de mercado. O que é o risco de mercado? Eu comprar ação por R$ 20 hoje e amanhã essa ação no mercado, o preço cair para R$ 15. Então não existe risco de crédito, mas existe risco de mercado. Não é fácil, né? Essa vida de quem quer investir. Tranquilo? Deixa eu ver como é que estão as participações. Deixa eu ver aqui. Professor, por que o risco? Já expliquei. Muito bem. O sociólogo, seja muito bem-vindo. Olha que coisa boa. Estagiou no Banco do Nordeste. Que coisa boa. Que coisa boa. Fábio, estamos juntos aí para partilhar realmente o conhecimento, não é isso? Então vamos lá. Qual é a próxima questão? É a questão 1026, vai tratar do Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Uma questão também muito tranquila, tá bom? Então vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela Fundação Sesgran Rio no dia 21 de maio de 2023 no concurso da AGRIO, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. É uma questão que trata do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, o Selic. Vamos à questão que diz assim: o Sistema Especial de Liquidação de Custódia, Selic, destina-se à custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional, bem como ao registro e à liquidação de operações com esses títulos. No Brasil, a administração do Selic fica a cargo de quem? Gente, esse assunto tem a ver com o Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e também, eventualmente, com o Sistema de Pagamentos brasileiro. E aí existem vários sistemas que são administrados por várias instituições. E a banca examinadora, a Fundação Sesgran Rio, nesse caso, ele quer que a gente diga quem é que administra o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E a gente fala várias vezes, né, para que ele serve, onde que ele roda. E exatamente onde ele roda que ele é administrado. Quando eu falo onde ele roda, onde ele funciona, tá? Então vamos lá. Será que é no Tesouro Nacional? Não. Será que é no Banco do Brasil? Não. Detalhe, tem um sistema que o Banco do Brasil ele administra, o Sistema de Compensação em Cheques, a COMP, mas o Selic não é o Banco do Brasil. Então, será que é o Conselho Monetário Nacional? Gente, o Conselho Monetário Nacional nunca executa coisa alguma. E administrar envolve execução. Então, não tem chance alguma de a gente apontar como correta a letra D, Conselho Monetário Nacional. Será que é Receita Federal? De jeito algum. Eu pulei a letra A exatamente porque é a resposta correta. No Brasil, a administração do Selic fica a cargo de quem? A cargo do Banco Central do Brasil. Resposta correta, alternativa de letra A, Banco Central do Brasil, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. E aí, o que vocês estão achando do nível de dificuldade das nossas questões, essas questões da Fundação Sesgran Rio, tá? O professor não ficou escolhendo, né? Não ficou escolhendo, no caso, ele não ficou escolhendo questões fáceis, não. Eu estou com uma lista de questões, eu vou pegando aquela que tem a ver com o nosso assunto, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, e vou colocando aqui. Mas eu tenho achado que o nível de dificuldade tem sido médio, as questões são bem claras, bem objetivas, a gente tem que ter jogo de cintura para entender os conteúdos, as abordagens, né? E seguir adiante. Vamos ver qual é a próxima questão.
é a questão que vai tratar de Banco de Desenvolvimento. Uma questão também eu acho bem tranquila, né? Bem fácil. Tá, bem tranquila. Então vamos lá. Aqui. Deixa eu ver aqui se tem uma indagação. Se o treinamento intensivo... Olha, eu não tive resposta. O Sampaio está perguntando se vai ter o treinamento intensivo para o Banco do Nordeste do Brasil, tá? A Bianca querendo simulado pós-edital. Meu povo amado, a gente não dá conta de atender todas as demandas de vocês não, tá? Ainda mais eu fiquei uma semana, logo que saiu o edital fora de Brasília. Então quando eu cheguei, eu tinha um bocado de coisa para atender, um bocado de demanda, né? E aí o que acontece? Eu tive que focar no e-book. Eu não terminei todo, mas já liberei a relação de 480 questões. E aí eu procurei ver as questões. São 480 questões, sendo 220 da Sesgran Rio e 260 de outras bancas que têm 5 alternativas, estilos Sesgran Rio. E eu quero ver se eu consigo fazer o curso de resolução dessas 480 questões, como nós fizemos para o Banco do Brasil, eu e o professor Cirlo de Oliveira. Eu já contatei ele, mas ele também está tão assoberbado de coisa. Hoje mesmo falei, e aí, Cirlo, vamos fazer junto ou não vamos? Ele mandou uma mensagem para mim de manhã cedo e não me respondeu ainda. Eu sei que ele também está todo envolvido com uma série de atividades aí, tá bom? Gravações, ele também está na pós-graduação aqui do Gran Faculdade, né? Nós temos a pós-graduação Gestão Bancária, eu conduzo o conteúdo sobre o Sistema Financeiro Nacional, então tem sido bastante demanda, é muito bom. Então vamos lá? Essa questão, ela foi utilizada pela Fundação Sesgran Rio no dia 21 de maio de 2023 no concurso da AGRIO, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. Uma questão bem interessante que trata de Banco de Desenvolvimento. Vamos à questão que diz assim: a principal diferença entre o banco de desenvolvimento e um banco de investimento é que um banco de desenvolvimento financia predominantemente. Então são duas instituições financeiras com características e funções específicas. Eu digo até com funções e características semelhantes. Ambas fazem operações de médio e longo prazo, e enquanto um banco de investimento ele investe, ele desenvolve uma empresa específica, o banco de desenvolvimento ele vai desenvolver uma região específica, contemplando aí várias empresas, mas as características de apoio, de fomento, de incentivo, elas são muito parecidas. Mas a questão, ela quer tratar de banco de desenvolvimento. Diz assim: a principal diferença entre um banco de desenvolvimento e um banco de investimento é que um banco de desenvolvimento financia. Então vamos observar que a questão vai tratar do banco de desenvolvimento. Vamos ver a letra A. Será que o banco de desenvolvimento ele financia a aquisição de matérias-primas e insumos? O que são os insumos? Aquilo que é necessário para que uma peça, um produto seja produzido. Então, matérias-primas e os insumos. Para produzir uma geladeira, o fabricante que monta a geladeira, ele precisa de todos aqueles componentes que são exatamente os insumos. Será que o Banco de Desenvolvimento ele financia a aquisição de matérias-primas e insumos? Sim, mas predominantemente é isso? Não. Por isso que não dá para aproveitar a alternativa de letra A. Então tem que ter muita tranquilidade e muito cuidado, tá? Letra C. Será que ele vai financiar projetos, tá? Que tipo de projetos? Projeto de expansão, né, de várias empresas numa determinada região, projetos de investimentos, ou seja, empresas investindo nela mesmo. Será que o Banco de Desenvolvimento vai fazer esse tipo de operação? Sim. Mas será que vai fazer operação de curto e médio prazo?
curto, não. Vai fazer operações de médio e longo prazos. Então não deu para aproveitar nem A nem C. Vamos ver o que diz a alternativa de letra D. Vai financiar os investimentos que são efetivados, realizados pelo governo federal? Eventualmente pode até apoiar o setor público, mas predominantemente cabe aos bancos de desenvolvimento apoiar o setor público? Não, predominantemente o setor privado. Então não dá para a gente aproveitar, né, o que está na alternativa de letra D. Vamos ver o que diz na letra E. Vai financiar predominantemente os estados e municípios? É aquilo que eu mencionei que não deu para aproveitar a alternativa de letra D. Existe a possibilidade do Banco de Desenvolvimento financiar, apoiar os estados e municípios? Sim, mas predominantemente os estados e municípios? Não. Predominantemente o setor privado. Então não deu para aproveitar a alternativa de letra E também. Então olha só, a principal diferença entre um banco de desenvolvimento e um banco de investimento é que um banco de desenvolvimento financia predominantemente a aquisição de bens de capital e projetos de infraestrutura. Gente, o que são bens de capital? Bens de capital são bens de produção, máquinas e equipamentos, mas não matérias-primas. E esses bens de capital, ele não é consumido no processo produtivo, diferentemente do que aparece na alternativa de letra A, que são matérias-primas e insumos. Matérias-primas e insumos são consumidos no processo de produção, no processo de fabricação. Então esse é o entendimento. O Banco de Desenvolvimento, o que predomina? Predomina a aquisição de bens de capital, maquinários, equipamentos e projetos de infraestrutura para que possa ser desenvolvida uma determinada região. Resposta correta, alternativa de letra B, aquisição de bens de capital e projetos de infraestrutura, sem dúvida alguma. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Alguém perguntou, deixa eu ver quem é. Sampaio, essa alternativa não serviria para banco de investimento? Exatamente. Quando eu comecei a explicação da questão, eu falei que eles têm uma forma de atuação muito parecida, né? E eu destaquei que o banco de investimento, ele privilegia uma única empresa separadamente, enquanto que o Banco de Desenvolvimento ele privilegia uma região. Tá? Daria para aproveitar sim. Qual a principal diferença entre agência de fomento e banco de desenvolvimento? Tá? O que acontece é o seguinte, a agência de fomento e o banco de desenvolvimento, eles são duas instituições financeiras com características também parecidas. Elas têm que ser constituídas na forma de sociedade anônima e tem que pertencer ao governo de um estado. Então ela é sempre empresa pública e estadual. Cada estado só pode ter um banco de desenvolvimento e pode também ter uma agência de fomento, tá? Mas em geral quem tem banco de desenvolvimento não tem agência de fomento. Então a principal diferença entre elas em forma de atuação praticamente não existe não, tá? Elas são muito parecidas. O que a gente poderia lembrar é que o Banco de Desenvolvimento, como ele não tinha, e a agência de fomento também não tem rede de agências, eles surgiram vinculados aos bancos comuns que os estados tinham. Eu me lembro que o Banco do Estado de Santa Catarina, ele tinha o BADESC, o Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina. Quando o Banco do Estado de Santa Catarina deixou de existir, ele foi incorporado pelo Banco do Brasil, o que aconteceu? A BADESC deixou de ter essa rede do BESC, o BADESC deixou de ter essa rede de apoio, e aí ele deixou de ser Banco de Desenvolvimento e hoje é uma agência de fomento, tá? Não existe a mínima chance de perguntarem para nós a diferença entre Banco de Desenvolvimento e agência de fomento, tranquilo? Então vamos lá. Isso.
Isso, tá lembrando aqui que os insumos e matérias-primas são o que? Deve ser colocado no liquidificador para fazer vitamina, não é isso? Opa, o Wendel Amorim está perguntando, só agora que eu estou vendo. O BNDES, afinal, é um banco de desenvolvimento? Definitivamente não. O Banco de Desenvolvimento, o BNDES, embora ele faça operações de desenvolvimento, ele não tem as características previstas para banco de desenvolvimento. Ele é único, ele é específico. Tem uma lei que trata especificamente do BNDES, tá? E quando surgiram as regras de banco de desenvolvimento, isso em 1976, os bancos o BNDES já existia desde lá dos anos 50, que foi criado pelo Getúlio Vargas. Tranquilo? Vamos ver qual é a próxima. Que hoje o horário ficou meio atropelado. Comissão de Valores Mobiliários. Tranquilo? Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Bancos de desenvolvimento são controladas pelos governos estaduais? Estaduais, sim, sempre. Por ter quase o mesmo teor. Inaldo é. Então, quando a gente estuda agência de fomento e banco de desenvolvimento, a gente acaba dominando os dois assuntos. A característica principal das duas: serem instituições financeiras públicas de âmbito estadual ou distrital, se for do Distrito Federal. Outra característica: apoiar, desenvolver tanto uma quanto a outra o estado em que pertence. E pode liberar recursos para estados limítrofes, ou seja, apoiar projetos em estados limítrofes. Por exemplo, Santa Catarina pode liberar para o Paraná e para o Rio Grande do Sul, desde que o projeto apoiado seja de interesse do estado de Santa Catarina. Essa é a ideia, tá bom? Mas perguntar qual é a diferença entre um e o outro, não vejo chance não. Vai aparecer uma questão como essa do Banco de Desenvolvimento que a gente fez agora há pouco, tá? Então vamos lá, Comissão de Valores Mobiliários. Já estou dando a resposta, deixa eu ver. Não. Isso aqui é interessante, uma questão bem legal. Vamos lá. Tá. Essa questão, ela foi utilizada pela Fundação Sesgran Rio no dia 21 de maio de 2023, no concurso da AG Rio, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. Uma questão tranquila, fácil para a gente resolver, tratando da Comissão de Valores Mobiliários. Vamos à questão que diz assim: a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, principal órgão responsável pela normatização e pela fiscalização do mercado de valores mobiliários no Brasil, ela é caracterizada pela... Será que ela é caracterizada, ela tem essa característica de ter divisão da autoridade administrativa com a Bovespa, a B3, Brasil Bolsa e Balcão, que é o nome correto atual dessa Bolsa de Valores, a única Bolsa de Valores em funcionamento no Brasil. Será que a CVM, ela divide a sua autoridade administrativa com alguém? Não. Menos ainda com a B3, Brasil Bolsa e Balcão. Vamos ver o que diz a alternativa de letra B, que diz assim: ela tem dependência financeira do Banco Central do Brasil. Caramba, será que a CVM, uma autarquia federal igual ao Banco Central do Brasil, será que a CVM depende de recursos financeiros do Banco Central do Brasil? De jeito algum. A CVM, o Banco Central do Brasil e também a Previc e a SUSEP são autarquias federais especiais, com autonomia financeira, administrativa e autonomia técnica. Então, gente, não dá para a gente concordar com a letra B de jeito algum. Vamos ver o que diz a letra D. Eu pulei a letra C, você já deve saber por quê. O que diz a letra D? Ausência de vínculo com o Ministério da Economia. Será que ela não tem vínculo algum com o Ministério da Economia ou tem vínculo? Tem sim. Ela não tem subordinação, mas ela tem um vínculo sim administrativo com o Ministério da Economia. Então, gente, está dizendo que não tem, que a ausência não dá para aproveitar. Letra E. Atuação como sociedade
de economia mista. Ela vai à atuação como sociedade de economia mista. Gente, sociedade economista, o que é? É uma sociedade anônima, onde naquela sociedade anônima, o capital que foi colocado naquela empresa, ele pode ser, para ser mista, quer dizer que tem capital do setor público, do governo federal, estadual, municipal e do setor privado. E aí a gente vai começar primeiro o seguinte, será que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela é uma sociedade anônima? Nunca. Então não dá para aproveitar. Ela não atua como sociedade anônima, como sociedade de economia mista. Eu já tinha dito, ela atua como autarquia federal. Então olha só, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, principal órgão responsável pela normatização e pela fiscalização do mercado de valores mobiliários no Brasil, ela é caracterizada pela ausência de subordinação hierárquica. Então, como aparece na letra D, ela tem vínculo, sim, com o Ministério da... Eu tinha que ter corrigido isso aqui, não é da Economia, hoje é Ministério da Fazenda. Aqui vai ficar confuso desse jeito. Porque o que acontece, agora que eu estou vendo, o Ministério da Economia existe? Não, da Economia, hoje é Fazenda. Eu vou ter que refazer essa questão, gente. Mais um pouquinho de paciência de vocês. Vamos lá. Vou corrigir. Então eu vou refazer essa questão aqui, tá? Pois é, porque apesar da questão originalmente falar em Ministério da Economia, eu não posso colocar na nossa apostila sem atualizá-la. Tem que atualizar. Você vai ver que no Gran Questões ela vai permanecer com o Ministério da Economia, porque a gente tem que respeitar o direito autoral. Lá o site tem essa preocupação. Mas eu, para montar o meu e-book, eu tenho a liberdade de poder fazer essa atualização, tá? Eu só vi isso aqui agora. Então vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela Banca Examinadora, a Fundação Cisgran Rio, no concurso da AGRIO, que é a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. E essa prova aconteceu no dia 21 de maio de 2023. É uma questão muito tranquila, muito fácil, tratando da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Vamos à questão que diz assim: a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, principal órgão responsável pela normatização e pela fiscalização do mercado de valores mobiliários no Brasil, é caracterizada pela... Será que ela é caracterizada pela divisão de autoridade administrativa com a Bovespa B3? Caramba! A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela é uma autarquia federal especial, igual ao Banco Central, igual à SUSEP, igual à Previc, com autonomia financeira, técnica e administrativa. Vai dividir a sua autoridade administrativa com alguém? Não. Com a Bovespa B3, a B3 Brasil, Bolsa e Balcão? De jeito algum. Vamos ver a letra B. Ela tem dependência financeira do Banco Central do Brasil. Ora, acabei de falar que a CVM é uma autarquia especial, igual ao Banco Central, a SUSEP e a Previc, com autonomia financeira, técnica e administrativa. Vai depender de recursos do Banco Central do Brasil? De jeito algum. Vamos ver o que diz a alternativa de letra D.
Ausência de vínculo com o Ministério da Fazenda. Será que tem vínculo com o Ministério da Fazenda? Tem. E a alternativa está dizendo que não existe ausência de vínculo com o Ministério da Fazenda. Se tem vínculo, não dá para a gente aproveitar. Vamos ver o que diz a letra E. Atuação como sociedade de economia mista. Caramba! A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela sendo uma autarquia especial, pode ser uma sociedade de economia mista? Não. O que é uma sociedade de economia mista? É uma sociedade anônima e que no dinheiro da sociedade, o capital da sociedade, ele foi constituído com recursos públicos, federal, estadual, municipal e privados. Olha só que incoerência. Dá para a gente dizer que tem chance da CVM ser uma sociedade anônima, uma sociedade de economia mista? Não. Ela é uma autarquia federal especial. Então, a CVM, principal órgão responsável pela normatização e pela fiscalização do mercado de valores mobiliários no Brasil, ela é caracterizada pela ausência de subordinação hierárquica. Ela tem vínculo, sim, com o Ministério da Fazenda, mas ela não tem subordinação hierárquica. Resposta correta, alternativa de letra C, ausência de subordinação hierárquica. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Então, minha gente, viu aí os tropeçozinhos? Vamos lá, tem informações interessantes. Estou gostando muito da interação, né? Gente, 128 pessoas. Que coisa boa atualmente. Antônio Miléo, é a CVM que faz isso, porém a Lei 4 determina que o Conselho Monetário disciplinar as atividades das bolsas, dos corretores e tal. Então, olha só, o Conselho Monetário Nacional traça regras gerais, procedimentos gerais, políticas gerais. O Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo por excelência. Deixa eu voltar lá. E aqui fala assim, que a CVM ela é a principal responsável pela normatização e pela fiscalização. Tá? O que acontece? Embora a CVM ela tenha a característica de execução, ela não tem a característica de traçar regras gerais, procedimentos gerais, mas de vez em quando, tanto ela quanto o Banco Central, a SUSEP e a Previc elaboram alguma regra, alguma norma que deve ser cumprida, sim, pelas aquelas entidades que estão sujeitas à sua supervisão. Então está correto mesmo o que o Antônio Miléo falou, lembrando então que a gente realmente aceita a CVM como órgão normativo, tem que ter jogo de cintura para isso. Tá? Muito difícil cobrar essa atuação do Conselho no mercado de valores mobiliários. O Leonel, Leone, não é muito difícil não. Pode aparecer como única alternativa. Quem é que traça regras, normas gerais para o mercado de capitais, para o mercado de valores mobiliários? Quem traça regras? Várias alternativas. Se tiver Conselho Monetário Nacional, a resposta correta é Conselho Monetário Nacional. Várias alternativas. Se não tiver Conselho Monetário Nacional e tiver Comissão de Valores Mobiliários, a resposta correta é CVM. Várias alternativas. Se tiver Conselho Monetário Nacional e tiver CVM, pode haver um contexto, uma briga, tá? Se for só normatização, a resposta correta, mesmo tendo essas duas, a mais forte é Conselho Monetário Nacional. Mas se tiver normatização e fiscalização, como está aqui, normatização e fiscalização, se tiver Conselho Monetário Nacional e tiver CVM, falando em fiscalização, a resposta correta é CVM. Tranquilo? Tem que ter jogo de cintura, sutileza aí para a gente poder dar conta de tudo isso. E o professor tem que ter perna rápida para dar conta aqui de tudo que eu tenho que fazer ainda. Falta muito, não. Tá. O professor Flávio, tá. Onde é que, a Vanusa está perguntando, onde é que eu acho o simulado que o professor faz, tá? Tem dois simulados que eu mencionei e dei o endereço aqui no início, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Estou aqui bem rapidinho. Já tô ferradinho mesmo, né? Ó, então aí para quem pediu o endereço do simulado, tá?
Vanúzia, não, são questões minhas e de outros professores também, tá? Dá para ver bem aí? Vou aumentar um pouquinho, tá? Então é esse aqui e esse outro aqui, tá? Depois você trava a tela aí e aí vai nele, tá bom? Para a gente poder andar. Já fiz esse aqui, vamos desenvolvimento já fiz esse CVM, agora é esse aqui, funções da moeda. Então vamos lá. Shift F5. Pronto. Então, vamos lá. Ei, Leone, olha só, vamos atualizar isso aí, tá? Hoje não temos mais 3 ministros de Estado, não. Nós temos só 2. O ministro da Fazenda, o ministro de Orçamento, né, e Gestão, e o presidente do Banco Central do Brasil, que hoje não tem mais aquele status, aquela definição dizendo que ele era ministro, tá? Então vamos rever isso aí, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa sobre funções de moeda. Essa questão, ela foi elaborada pela Fundação Sesgr Rio e utilizada no dia 23 de abril de 2023 no concurso do Banco do Brasil. Uma questão muito interessante tratando de funções de moeda. E toda vez que aparecer esse assunto funções de moeda em conteúdo programático em concurso para instituição financeira pública, posso garantir que teremos sim uma questão tratando desse assunto. Uma questão fácil, mas que a banca examinadora tem uma habilidade de dificultar, de tentar realmente, né, complicar a nossa vida. Vamos ver então como é que a Fundação Sesgr Rio abordou essa questão nessa prova do Banco do Brasil. Diz assim: quando o indivíduo a comprar um produto em uma loja efetua o pagamento utilizando papel moeda, fez o pagamento cash, a moeda estará cumprindo nessa operação uma função de. Então, para responder essa questão, eu tenho que levar em conta isso aqui, ó. Efetua o pagamento utilizando o papel moeda, cash. Isso aqui é relevante, tá? Então, quando o indivíduo, a pessoa, ele compra um produto em uma loja e efetua o pagamento utilizando o papel moeda cash, qual é a função aqui da moeda? É de unidade de medida de valor? Unidade de medida de valor é medir valor, é dar preço. E aqui está dizendo que ele não perguntou o preço, não foi definido o preço. Ele efetuou um pagamento. Então não dá para a gente aproveitar unidade de medida de valor, que exatamente serve para definir preço, né? Será que vai funcionar como reserva de valor? Não. Reserva de valor é quando a gente guarda para usar, né, um pouco mais à frente. Será que vai ser... lembrando que unidade de medida de valor e reserva de valor são 5 funções da moeda. São 3 funções, apareceram 2 para nós. Financiamento não é função de moeda. E nem também precaução também não é função de moeda. Então, quando se paga alguma coisa, efetua o pagamento utilizando o papel moeda, cash, a função da moeda é como um meio de troca. É a forma de pagamento, né? E é com meio de troca, se a gente efetua o pagamento em papel moeda, a gente pode também utilizar a moeda eletrônica e a moeda escritural. Moeda escritural é aquela que está escriturada, que está lançada no nosso saldo na conta corrente. E a moeda eletrônica é aquela moeda escritural que está armazenada em meio eletrônico em computadores. E aí, gente, a resposta correta é a alternativa de letra A, sem dúvida alguma, meio de troca. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, faltam 2 questões para a gente terminar. Tá. Que coisa boa, todo mundo garantindo aqui. Em troca ganhou estabilidade. É mesmo, é exatamente, o Leão lembrou, em troca ganhou a estabilidade, quem não tinha antes, não é isso? Então vamos lá? Vivendo o improvável?
Vou viver o improvável, tá? Na lojinha do Gran Concursos, nós temos esse livro à venda, escrito pelo Gabriel Grangeiro, e toda a renda ela é direcionada para atender entidades beneficentes, né? Ela não fica para o Gran Concurso nem um centavo do que é arrecadado, né? Não só o livro, e bem como também as camisetas motivacionais e outros materiais que são oferecidos lá na lojinha do Gran Concursos. Tranquilo? Então vamos fazer essa questão que eu acho muito interessante, tratando de taxas de câmbio. Lembrando que mercado de câmbio não apareceu no edital do concurso do Banco do Nordeste do Brasil, mas na Caixa Econômica apareceu em 2021 e eu acredito que vai aparecer também em 2024, como apareceu no Banco do Brasil. A questão é ter do Banco do Brasil. Vamos lá. Essa questão ela foi elaborada e utilizada pela Fundação Sesgran Rio no concurso do Banco do Brasil, na prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. É uma questão muito interessante tratando de taxas de câmbio. Vamos à questão que diz assim: considerando-se o atual regime cambial brasileiro, qual é o regime cambial brasileiro hoje? De taxa flutuante. Flutuação suja, porque o Banco Central intervém. É considerada flutuação limpa quando o Banco Central do país não intervém. Mas no caso do Brasil, é flutuação, regime cambial de flutuação. Lembrando que a flutuação quer dizer o seguinte, que a taxa de câmbio é definida pela lei da oferta e da procura, ou seja, pela quantidade de mercadoria oferecida no mercado, a moeda estrangeira, e a quantidade de demandantes, de pessoas procurando. Então, isso quer dizer que é regime cambial brasileiro livre, de flutuação livre. Só que é uma flutuação livre suja, porque o Banco Central intervém. Continuando, uma redução pronunciada da taxa de juros dos Estados Unidos relativamente à taxa de juros no Brasil tenderia a fazer com que, então, considerando-se o atual regime cambial brasileiro, uma redução pronunciada na taxa de juros nos Estados Unidos, relativamente à taxa de juros no Brasil. Isso tenderia a fazer o quê? Então, vamos entender o contexto. O investidor americano tem rios de dinheiro e ele está recebendo uma determinada taxa de juros lá. E aí houve uma redução da taxa de juros lá em relação à taxa de juros no Brasil, ou seja, a taxa no Brasil não foi reduzida. Se tornou interessante, mais interessante para o investidor americano pegar a grana dele e vir aqui para o Brasil, investir o dinheiro aqui no Brasil. Ele vai trazer uma mala cheia de dólares. Quando ele chegar aqui, ele vai poder fazer investimento desses dólares aqui diretamente? Não, ele vai ter que transformar em reais. Ora, com essa chegada desse volume expressivo de dólares chegando aqui no mercado de câmbio brasileiro, qual é o impacto que isso vai ter na taxa de câmbio brasileira? Essa chegada dessa quantidade expressiva de mercadoria vai fazer com que a taxa de câmbio aumente ou diminua. Lei da oferta e da procura. Se eu tenho muita mercadoria sendo ofertada, a tendência é o preço cair. Aumentou a quantidade da mercadoria, a tendência é o preço cair. No caso da mercadoria moeda estrangeira, o preço dela é exatamente a taxa de câmbio. Então, tendo isso bem claro para nós, que a taxa de câmbio vai cair, a gente vai agora encontrar a resposta correta. Vamos lá. Será que isso tenderia a fazer com que as exportações brasileiras para os Estados Unidos fossem cambialmente estimuladas? Então, olha só, o exportador, quando ele exporta, o que ele quer? Ele quer taxa de câmbio mais alta ou taxa de câmbio mais baixa? Ele quer taxa de câmbio, para ele é mais interessante, taxa de câmbio mais alta. Ora, se ele exporta $1 milhão e vai receber $1 milhão e a taxa de câmbio tiver R$5 no Brasil, quando ele chegar com esse $1 milhão aqui, ele vai ter R$5 milhões. Mas se a taxa de câmbio cair para 4,50, em vez de ter R$5 milhões correspondendo a $1 milhão, ele vai ter R$4.500.000. Então é mais interessante uma redução na taxa de câmbio ou uma elevação de taxa de câmbio para o exportador? Claro que é mais interessante uma elevação. Então isso vai incentivar
as exportações brasileiras? Não. Olha só, não dá para aceitar que as exportações brasileiras serão incentivadas. O que vai ser estimulado são as importações brasileiras dos Estados Unidos fossem cambialmente estimuladas. Então, se uma empresa estava querendo comprar um equipamento que custa 100 mil reais e o dólar estava a 5 reais, teria que pagar para importar 500, ela teria que ter 500 mil reais em dinheiro para poder fazer essa importação. Mas se a taxa de câmbio cair para 4,50, em vez de precisar de 500 mil reais, seriam necessários somente 450 mil reais. Uma redução bem expressiva. Por isso, queria incentivar, em vez das exportações, iria estimular, em vez das exportações, sim, as importações. Tranquilo? Vamos ver o que diz a alternativa de letra C. As reservas brasileiras de divisa em dólar americano diminuíssem. Tá? Não dá para a gente garantir. O que são reservas brasileiras de divisas? Lembrando que a palavra divisas é sinônimo de moeda estrangeira. Então, o Brasil tem reservas de moeda estrangeira guardadas no Banco Central do Brasil? Com certeza. Esse contexto vai trazer mais moeda estrangeira aqui para o país. Isso vai fazer com que as reservas brasileiras em divisas, em dólar americano, diminuíssem. O Banco Central vai precisar fazer uso dessa moeda que ele tem reservada para conter, de repente, uma alta da taxa de câmbio? Não. Tá? Não dá para a gente dizer que vai aumentar. Mas com certeza diminuir, a gente não pode concordar não, tá? Dizer que vai aumentar as reservas não dá para a gente garantir. Vamos ver a letra D. Os fluxos de capitais financeiros brasileiros para os Estados Unidos aumentassem. Gente, olha só, a taxa no Brasil está mais alta, a taxa de juros interna, do que aquela praticada nos Estados Unidos. Isso vai fazer com que algum de nós, algum brasileiro, considere interessante pegar o dinheiro que ele tem investido aqui e investir lá nos Estados Unidos da América? Não. Então não dá para a gente aproveitar. Então isso não vai fazer com que os fluxos de capitais financeiros brasileiros eles aumentassem, não. Pelo contrário, eles vão diminuir. Tá? Vamos ver então a letra E. As importações brasileiras originárias dos Estados Unidos fossem cambialmente desestimuladas. Ora, com a taxa de câmbio mais baixa, elas, em vez de serem desestimuladas, elas serão estimuladas. Então, gente, considerando o atual regime de câmbio brasileiro, cambial brasileiro, uma redução pronunciada da taxa de juros dos Estados Unidos relativamente à taxa de juros no Brasil tenderia a fazer com que a moeda brasileira, o real, se valorizasse cambialmente em relação ao dólar americano. Resposta correta, alternativa de letra A. Olha só como é que a banca examinadora, ela complicou. A gente já sabia, a gente tinha convicção que com esse procedimento, com a entrada de mais mercadoria chamada moeda estrangeira no mercado de câmbio brasileiro, a taxa de câmbio ia cair. E quando a taxa de câmbio cai, o que acontece com a moeda nacional, com o real? Se a taxa de câmbio cai, ela é valorizada. E se ela é valorizada, a moeda estrangeira, o dólar, é desvalorizado. A moeda estrangeira é depreciada e a moeda nacional, o real, é apreciada. Resposta correta, alternativa de letra A. A moeda brasileira, o real, se valorizasse cambialmente em relação ao dólar americano. Letra A, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, falta só uma questãozinha que é bem rapidinha, né? Sobre correspondente bancário, mas eu estou vendo aqui alguém que está perguntando: moeda eletrônica e moeda escritural não são a mesma coisa? Henrique, olha só, não são a mesma coisa não, a resposta correta é não são, tá? O que é moeda? Não, Henrique, se não me engano, cheque é escritural, e eletrônica já é aquela digital? Não, vamos separar isso tudo, olha só. O
que é a moeda escritural? Tá? Quando eu comecei a trabalhar em banco em 1968, não havia moeda eletrônica, só havia moeda escritural. O que acontecia? Uma pessoa ia depositar R$100 na sua conta. Ela ia no caixa, depositava, aí preenchia uma guia de depósito, entregava ao caixa, entregava o dinheiro, o caixa entregava o recibo. Aquele comprovante de depósito, ele vinha para uma mesa onde ficava ali o funcionário que tinha a incumbência, que desempenhava o papel de escriturário. Então eu era escriturário. O que eu tinha que fazer? Vi o nome do correntista, o número da conta dele, tinha um carrinho do meu lado com várias fichas, com várias contas correntes. Eu puxava daquele correspondente, tinha uma máquina específica para isso, e a partir do momento que eu lançava, que eu escrevia, que eu escriturava aquele depósito na conta corrente do cliente, aquele depósito, aquele dinheiro, ele virava moeda escritural e ficava guardada lá. Quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil em 1975, eu já não tinha mais essas contas correntes. Eu tinha o seguinte: diariamente a gente recebia uma listagem com todas as contas ativas com o saldo daquela conta. E ao longo do dia, a gente ia fazendo o lançamento do que ia saindo, a mão mesmo, a caneta, e o que ia entrando. Quando a gente recebia essa listagem, o que tinha acontecido? Aquela moeda escritural, ela tinha sido armazenada, em vez de numa ficha, ela tinha sido armazenada numa ficha de cartolina, de papel, em meio eletrônico, no computador. A partir daquele momento, a moeda escritural passou a ser moeda eletrônica. Mas eu dizer que as duas são idênticas, não. Hoje, toda moeda escritural acabou se tornando moeda eletrônica, mas tem essa característica diferente. E é diferente da moeda digital. A moeda digital tem a ver com as criptomoedas, ou então com o Drex, que é o real digital, que está sendo feito aí, lançamento recente. São coisas bem distintas, tá? Então vamos para a última questão, que em 2 minutos eu resolvo ela, que ela é muito simples. Trata de um assunto correspondente bancário. Esse assunto correspondente bancário, ele não apareceu no conteúdo programático do edital do Banco do Brasil e nem no edital da Caixa Econômica, e também não está no edital do Banco do Nordeste do Brasil, mas ele tem chance sim de aparecer no concurso da Caixa Econômica Federal. Por isso que eu achei interessante fazer essa questão. Então vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela Fundação Sesgran Rio no concurso do Banco do Brasil, prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. A questão, ela trata de correspondente bancário, também chamado de correspondente no país. Vamos à questão que diz assim: quando um cliente paga uma conta mensal de energia elétrica em uma casa lotérica, essa casa lotérica está atuando como? Será que ela está atuando como banco digital? Gente, a gente vai numa lotérica, pode pagar contas, ela recebe, conta de energia, de luz, de internet, conta de gás, aquilo, uma série de contas. Será que a partir daquele momento ele passa a ser um banco digital? Não. Lotérica não é banco. Não é banco digital, não é banco comercial, não é banco múltiplo de jeito algum. Então não dá para aproveitar. A propósito, o que é um banco digital? É um banco que nasceu, surgiu totalmente digitalizado. Então vamos adiante. Alternativa de letra C: se torna um banco comercial? Não, ele não se torna um banco comercial. Não tem as características de banco comercial. Banco comercial pode fazer o suprimento oportuno e adequado de recursos financeiros no curto e médio prazo. Será que lotérica pode oferecer empréstimo, financiamento em prazo algum? De jeito algum, nunca. Então não deu para aproveitar nem A, nem B, eu não cheguei na A ainda não, B, nem C. Letra D: banco múltiplo? Também de jeito algum, não pode fazer operação própria de banco. Então se tornou uma agência postal, olha só, uma casa lotérica, porque recebeu uma conta mensal. Se torna uma agência da empresa de Correios do Brasil? De jeito algum. Então não dá para aproveitar a letra E. Quando um cliente paga uma conta mensal de energia elétrica em uma casa lotérica, essa lotérica está atuando como correspondente bancário, como está na alternativa de letra A.
Resposta correta, alternativa de letra A, sem dúvida alguma, correspondente bancário. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Então, minha gente, cheguei ao final, tá? A garganta ajudou, graças a Deus, bebi bastante água, chupei uma balinha. Agora eu vou cuidar de 2 netinhos que os pais foram para a folia e estavam na mão da avó. Teve uma hora que até achei que estava acontecendo alguma coisa diferente ali, que fica bem próximo o outro quarto onde eles estão brincando, tá? Mas é assim, gente, um Feliz Natal para vocês. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Correspondente bancário, assim como a CEF. Tá muito fácil essas perguntas. Gente, eu não escolhi as perguntas não, tá? Como eu falei, eu trouxe essas questões numa ordem que eu tenho cronológica. Eu preciso trazer as mais recentes, tá? E aquelas que eu não resolvi ainda, para poder entrar para o site de questões também. Meu povo amado, minha gente querida, um feliz carnaval de vocês, de muito estudo. Viva o improvável, né? Eu já estou numa idade que fico mais recluso, vejo uma coisinha ou outra e tenho um bocado de coisa para fazer. Tem que entregar o e-book, tem aí o projeto de fazer o curso de resolução de 480 questões, vou dar uma apertada no Cirlo aí, tá bom? E a gente se vê então na quinta e na sexta-feira. Eu vou gravar teoria com foco no concurso do Banco do Nordeste do Brasil. E no próximo domingo a gente volta novamente às 4h30, né, se tudo der certo, com questões da Sesgran Rio, com foco na Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil. Um grande abraço de toda a equipe de profissionais, né, do Gran Concursos, meu, do Edmilson, da Eli, e um abraço muito especial desse professor apaixonado por você, meu aluno, apaixonado por você, minha aluna. Até a semana que vem.